abram suas Bíblias ou liguem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 13. Êxodo, capítulo 13. E quando você encontrar, em referência à palavra, fique de pé, por favor. Êxodo, capítulo 13. Os versículos vão do 17 até o 22. Êxodo capítulo 13, do verso 17 até o verso 22. Todos encontraram? Amém. Elisângela vai fazer a leitura para a gente nessa noite. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem, então, os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etam, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Obrigado, meu Senhor, pela leitura da Tua Palavra. E que Teu Santo Espírito nos fale nessa noite, para que possamos ser edificados, ó Deus. E que possamos rever conceitos em nossas vidas, para que possamos ser peregrinos nesta terra, melhores, ó Deus. Para que possamos andar assim como o Senhor quer que nós andemos. Por isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu vou levantar algumas situações aqui que talvez alguém se identifique. Imagine, por exemplo, você está andando aqui na BR-230 e de repente você observa que existe um grande engarrafamento. Aí você tem a brilhante ideia de pegar o acostamento para poder você ganhar tempo, para você poder driblar aquele grande congestionamento. Mas aí você não espera que lá na frente você encontre o quê? A viatura da PRF, da Polícia Rodoviária Federal. Ou então, de repente, quando você quer chegar a algum destino e você vai lá no seu telefone e pelo GPS do seu telefone você programa aquele trajeto para que o GPS lhe conduza pelo local mais tranquilo, mais fácil, para que você chegue ao seu destino de origem. E de repente o GPS manda você para um local totalmente diferente. Não sei se algum de vocês aqui já passou pela situação. E leva você para um local totalmente distante daquilo que você queria ir. Ou, por exemplo, meus irmãos, quando você tem um amigo e aquele amigo chega para você e diz: olha, eu descobri um negócio da China. Quando você vai depositar ali R$1.000 e daqui a um mês, com os juros que eu sei que eu vou conseguir para você, você vai transformar esses R$1.000 em 5.000 dentro de um mês. Ele diz: olha, isso é um negócio da China. Eu não vou nem dizer a todo mundo, porque isso é aqui, ó. Eu só digo isso para os amigos mais chegados. E aí você pega seus R$1.000 e você coloca na mão daquele seu amigo, ou você faz aquele investimento que ele disse. E quando você vai lá esperar o resultado, o que é que você descobre? Que aquilo era uma pirâmide e você perdeu o seu dinheiro. Ficou totalmente no prejuízo, sem o lucro e sem o capital para poder gerar dinheiro e para trabalhar. Ou então,
quando você precisa tomar alguma decisão na sua vida, aí o que é que você faz? Vou consultar o meu coração. Porque eu vou seguir os caminhos que o meu coração mandar eu tomar. Eu vou escolher aquilo que o meu coração disser. É isso. Aí você se esquece das palavras do profeta Jeremias, que o nosso coração é o que, meus irmãos? Enganoso e desesperadamente corrupto. Aí você vai tomar aquela decisão baseada no seu coração. O que é que acontece? Tudo errado. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós tomamos decisões baseadas num conselho mal dado de um amigo nosso ou de uma amiga. Ou então nós seguimos os caminhos que o nosso coração dizem que são os melhores caminhos. Ou então a gente acha que aquelas tecnologias, o GPS, ou de repente os influenciadores digitais, e eles dizem que aquilo é a melhor coisa, e você vai, e você quebra a cara, e você erra, e tudo aquilo que era para ser muito bom, aquilo se transforma numa tragédia na sua vida. Talvez isso tenha acontecido porque você tenha ouvido a voz errada. Certamente isso aconteceu porque você tomou a decisão com base na voz que não era a voz adequada, que não era a voz apropriada. É verdade, meus irmãos, que algumas vezes até dá certo, mas na grande maioria das vezes em que nós tomamos essas decisões com base nesses exemplos que eu dei para vocês, a chance de dar errada ou de dar errado é muito grande. Mas todas as vezes que nós tomamos decisões ouvindo a voz de Deus, as chances de dar errado são mínimas, ou melhor dizendo, são nulas. As escolhas que você fizer, os caminhos que você tomar, as decisões que você precisar ter na sua vida, se todas elas forem baseadas segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, as chances de você obter êxito são muito grandes. E é com base, meus irmãos, nessa voz que nós precisamos ouvir, é que eu queria trazer nessa noite os benefícios daqueles que andam com Deus. E sim, meus irmãos, há benefícios para aqueles que resolvem andar com Deus, ouvindo a voz de Deus. E, meus irmãos, esse texto que foi lido agora há pouco, ele nos apresenta dois benefícios. E são esses dois benefícios que Deus colocou em meu coração para que eu trouxesse essa noite. E certamente vai ser muito proveitoso para a sua vida. O primeiro grande benefício, meus irmãos, daqueles que andam com Deus, é porque quando nós andamos com Deus, é Ele quem decide o caminho que nós vamos tomar. Veja o que é que diz aí, versículo 17 e 18, Elisângela, por favor. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Observe que Moisés disse: Deus fez o povo dar a volta. Em outras palavras, meus irmãos, foi Deus quem decidiu o caminho por onde o povo deveria seguir. E o contexto que nós temos aqui, meus irmãos, é que o povo hebreu estava saindo de 430 anos de escravidão no Egito. A promessa que Deus havia feito ao seu povo, de que Ele os libertaria e que os conduziria à terra prometida, estava se cumprindo agora. Deus não apenas prometeu que os tiraria do Egito, Deus não apenas prometeu que os daria uma terra, mas agora Deus está conduzindo o seu povo em segurança
E essa expressão, Deus fez o povo dar a volta, indica que foi Deus que decidiu o caminho. Foi Deus que determinou o trajeto que deveria ter sido tomado pelas pessoas. Essa é a grande realidade, meus irmãos. Quando nós andamos com Deus, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, é Ele quem escolhe o caminho que nós devemos seguir. É Ele quem escolhe qual é o trajeto, o percurso que nós devemos tomar. E todas as vezes que nós andamos com Deus, e todas as vezes que nós nos submetemos à vontade de Deus, e quando Ele decide o caminho, nós vamos ter aqui algumas lições, alguns ensinamentos, meus irmãos. E o primeiro deles é que quando Deus escolhe o caminho, quando Deus decide o trajeto que nós devemos tomar, muitas vezes esse caminho, vai ser um caminho mais longo. Observe que o texto vai dizer, meus irmãos, que Deus havia tirado eles do Egito e estava levando o seu povo para a terra de Canaã. Acontece que Deus não fez com que o povo andasse pelo caminho mais curto. Quem gostava das aulas de física aqui vai se lembrar que existe uma lei na física lá. Uma lei não, mas uma lição na física. Qual é o menor caminho entre dois pontos? Quem lembra disso na aula de física? Qual é a menor distância entre dois pontos? Porque a física vai dizer que é uma reta. Mas observe que Deus não fez o povo andar em linha reta. Deus não escolheu o caminho mais rápido. Porque, meus irmãos, muitas vezes Deus nos coloca num caminho mais longo. Ainda que esse caminho mais longo não seja o caminho mais bonito, ainda que esse caminho mais longo não seja o caminho mais atrativo, ainda que esse caminho mais longo não seja o caminho mais aconchegante, mais aprazível aos nossos olhos, mas é Deus quem escolhe o caminho, é Deus quem decide o caminho. E quando nós olhamos esse texto, meus irmãos, quando Deus coloca o povo para seguir o caminho mais longo, tente se colocar no lugar daquelas pessoas. Tente se colocar lá, no lugar daquele hebreu. Porque nesses momentos, meus irmãos, tem pessoas que vão simplesmente dizer: sim, Senhor, esse é o caminho mais longo, vamos embora. Foi o Senhor que escolheu? Bora-se embora. Tem pessoas que vão reclamar. Vão dizer: mas Senhor, a gente não podia ir por um caminho mais perto? O Senhor não podia ter colocado um caminhozinho assim mais rápido para a gente? Mas tem pessoas também, meus irmãos, que vão querer bater de frente com Deus, que não vão aceitar, e que vão xingar a Deus, e que vão brigar com Deus. E todas as vezes que nós observamos pessoas como essa, que não querem aceitar o caminho que Deus escolheu, pessoas que não querem aceitar a rota que Deus determinou, essas pessoas estão nos dizendo que elas são insubmissas à vontade de Deus, que elas não querem aceitar as ordens de Deus, que elas preferem andar segundo a sua própria vontade, segundo a própria vontade da sua cabeça. E elas dizem: eu não quero me submeter à vontade de Deus, eu prefiro andar pela minha própria cabeça, porque a minha cabeça é o meu guia. E é exatamente nessas horas, meus irmãos, em que muitos, inclusive muitos crentes, pegam caminhos alternativos. E é nesse momento que alguns que se dizem filhos de Deus querem pegar desvios, caminhos mais rápidos. E é nesse momento em que as pessoas começam a colocar os pés pelas mãos. Muitas vezes nós somos assim, meus irmãos. Deus nos coloca por um caminho mais longo, mas nós não queremos nos submeter à vontade de Deus. E nós queremos sempre fazer aquilo que nós temos vontade.
Porque o que deve prevalecer é a minha vontade e não a vontade de Deus. E Deus está dizendo: não, meu filho, vá pelo caminho mais longo, porque o caminho mais longo com Deus é infinitamente melhor do que um caminho rápido sem Deus. Tenha isso na sua cabeça. É preferível que você ande muito, mas ande com Deus, do que você andar pouquíssimo, mas sem ter Deus andando junto com você. Acontece que nós somos teimosos, meus irmãos. E nós gostamos de tudo muito rápido. É aquele dinamismo assim: olha, eu quero tudo para ontem. É tudo muito ligeiro, é tudo muito avexado, como nós dizemos aqui na Paraíba. Quer ver um exemplo? Vamos de bicicleta para Campina Grande. Não, pastor, demora demais. É melhor a gente ir de carro, porque o instante chega. Vamos fazer um desenho no papel. Não, pastor, isso demora muito. É melhor pegar um desenho pronto na internet, é muito mais rápido. Vamos fazer um curso na faculdade de 5 anos. Pastor, se a gente fizer ali um tecnológico ali, a gente faz em 2 anos, termina rapidinho. Nós somos essa geração, meus irmãos, que temos pressa para tudo. Quer ver outro exemplo? Quando você compra um telefone, você pensa logo no processador do telefone para ver se ele vai ser muito rápido, ou se você vai chamar logo ele de uma tartaruga, se ele for muito lento. Ou então, o nosso irmão Guindo, que gosta e ele vive querendo ganhar tempo acima de tudo, e ele deixa de dirigir o carro porque ele quer pilotar a moto, e ele quer fazer lá aquela, como é que chama aquele negócio aqui, um carro e outro aqui? Corredor. E Dino quer fazer corredor para poder ganhar tempo, como se ele fosse enricar, diminuindo 5 minutos da vida dele. Nós queremos tudo para ontem. E Deus está dizendo muitas vezes: ei, o meu tempo não é o tempo de vocês. O Kairós de Deus é diferente do nosso Cronos. Por isso, meus irmãos, precisamos aprender a viver não pelo nosso tempo, mas a viver pelo tempo de Deus. E quando Deus faz isso conosco, quando Deus nos coloca em caminhos mais longos assim, Ele está dizendo: olha, você devia ouvir, por exemplo, os caminhos, as palavras do sábio. Porque, meus irmãos, há muitos caminhos que para nós homens parecem certos, mas que no final conduzem à morte. Precisaríamos, meus irmãos, submeter os nossos pensamentos, submeter os nossos projetos à vontade de Deus. Lembrem das palavras do profeta Isaías, quando ele disse: olha, quando Deus fala através do profeta Isaías, ele vai dizer: olha, assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Por isso, meus irmãos, submeta a sua vontade, submeta os seus pensamentos, submeta os seus projetos à vontade de Deus. Quando você quiser trilhar os seus caminhos, e meus irmãos, como é bom quando nós submetemos as nossas vontades a Deus, quando nós colocamos os nossos projetos debaixo da vontade de Deus. Porque quando é Deus que nos conduz, Francisco, certamente Ele vai nos usar como um canal de bênção para as pessoas que nós iremos encontrar. E muitas vezes, ao chegar no final deste caminho, nós vamos ter a certeza e vamos poder dizer: obrigado, Deus, porque se o Senhor me trouxe por esse caminho, é porque o Senhor tinha um projeto na minha vida, é porque o Senhor tinha um plano na minha vida, e agora que cheguei no final do caminho, eu consigo perceber que se eu tivesse tomado um outro percurso, eu não teria sido tão bem sucedido quanto colocando-me debaixo da tua vontade, Deus. Por isso, submeta os seus caminhos, a sua vontade a Deus. Mas quando Deus resolveu colocar aqueles homens e mulheres por um caminho mais longo, meus irmãos, Ele estava também poupando o povo de uma recaída. O texto continua dizendo, meus irmãos, que Deus, na sua sabedoria,
Deus, na sua onisciência, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabia que se tivesse mandado o povo ali pelo caminho mais curto, Carol, aquelas pessoas teriam um sério risco de retroceder do seu caminho. Deus estava tirando, meus irmãos, o povo do Egito, Mari. E Deus estava conduzindo o seu povo para a terra prometida. Mas acontece que na sua sabedoria, Deus sabia que se eles fossem pelo caminho mais curto e que se eles se defrontassem com o exército egípcio, o seu povo ia se arrepender, iria querer voltar para a terra do Egito, iria querer voltar a viver como escravos. Por isso Deus não permitiu que eles fossem pelo caminho curto, e Deus fez com que eles fossem pelo caminho mais longo. E o que Deus está fazendo com isso, meus irmãos? É livrando o seu povo de uma iminente recaída. Porque, de fato, quando eles vissem aquele grande exército egípcio, eles iam se arrepender e eles iam querer voltar para o Egito. Isso demonstra, meus irmãos, o grande amor de Deus. Isso demonstra a graça de Deus. Isso demonstra a misericórdia de Deus. Porque os caminhos que Deus trilhou para aquelas pessoas eram o melhor caminho. Deus demonstrou que era muito bondoso com aquele povo. Por isso Ele livrou os da terra do Egito. Por isso Ele livrou o seu povo do exército egípcio. E muitas vezes, meus irmãos, quando Deus nos conduz pelo deserto, é porque Ele está querendo poupar a sua e a minha vida de uma recaída. Há quem diga que o deserto é a escola do Senhor. E quantas vezes Deus nos coloca para caminharmos no deserto, para que com isso nós aprendamos a depender totalmente, única e exclusivamente de Deus. Deus foi tão bom, Juan, que quando Deus fez o seu povo caminhar pelo deserto, quando as pessoas disseram: Senhor, aqui não tem nenhuma loja de roupas, e Deus não permitiu que a roupa deles se estragasse. Quando eles disseram: Senhor, aqui não tem nenhuma loja de calçados, e Deus não deixou. Deus está aí? Não. Quem foi que chegou? E Deus não permitiu que a havaianas deles se rasgassem. E quando eles disseram: Senhor, eu estou com fome, e Deus mandou o maná do céu. Quando eles disseram: Deus, o pão está descendo seco aqui, eu posso me engasgar, e Deus não deixou faltar água para eles. E até mesmo quando eles não estavam satisfeitos com o pão, que era o maná que descia do céu, quando eles não estavam satisfeitos com a água que Deus estava dando em abundância para eles, quando eles disseram: Senhor, mas seria tão bom um churrasquinho agora, e Deus mandou carne em excesso para eles. Não faltou nada para eles, meus irmãos. Durante todos os anos que eles caminharam pelo deserto, nada faltou para o povo de Deus. E isso demonstra o grande amor que Deus tinha para com o seu povo. Deus não apenas poupou o seu povo de uma grande recaída, mas Deus não deixou faltar nada para eles. Deus supriu todas as necessidades do seu povo. Assim tem sido, meus irmãos, com a sua e com a minha vida. Quantas vezes, Rejane, você já não se olhou à sua volta e você percebeu que Deus não permitiu que faltasse o pão de cada dia, que Deus não permitiu que faltasse roupa para vestir, para ir para o trabalho, para ir um momento de lazer, que Deus não permitiu que faltasse o calçado, que Deus não deixou faltar o dinheiro para pagar as contas do mês, que Deus não deixou que a chuva da noite ou do dia e que o calor do sol queimasse o seu cabelo, porque tinha um teto sobre sua cabeça. Deus não deixou faltar nada para o seu povo no deserto, e até hoje Deus não tem deixado faltar nada para você e para mim, e louvado seja o nome do Senhor por isso.
Mas quando Deus escolhe, meus irmãos, os nossos caminhos, um outro ensinamento que nós podemos tirar é que quando Deus nos coloca por um caminho mais longo, é porque Deus está treinando o nosso coração. Finalzinho do versículo 18 vai dizer que aquele povo saiu do Egito preparado para a luta. Em outras versões vai dizer que aquele povo saiu totalmente arregimentado e pronto para o combate. E essa linguagem militar que Moisés usa aqui só foi possível, meus irmãos, porque o caminho foi o mais longo. E por isso o povo teve tempo para se preparar. O povo teve tempo para treinar para as lutas que possivelmente pudessem chegar. Deus estava treinando o seu povo. E isso só foi possível porque o caminho era mais longo. E todas as vezes que Deus colocar você e a mim num caminho longo, que nós achamos que é difícil demais, e para muitos aqui eu sei que tem sido um caminho longo, Regiane, uma jornada muito difícil, Deus está treinando o seu coração para que você aprenda a depender totalmente de Deus, para que você entenda que o caminho pode ser longo, mas se foi Deus que escolheu, Ele vai estar ao seu lado, Ele vai estar te protegendo, Ele vai estar te sustentando, Ele vai dar o alimento, o pão de cada dia, Ele vai te dar a roupa para vestir, Ele vai te guardar nos maus caminhos, Ele vai livrar a sua alma dos pecados, Ele vai lhe poupar de recaídas, porque Ele é Deus, e se foi Ele que escolheu o seu caminho, Ele diz: descanse o seu coração, porque Ele estará com você. Deus está tomando conta do seu povo, meus irmãos. E essa certeza nós podemos ter guardadas também em nossos corações. Se você se submete a Deus, grande benefício que nós temos é que é Deus quem escolhe o nosso caminho. E aí Moisés coloca agora, meus irmãos, algumas informações curiosas para a gente. Versículo 19, ele vai dizer que toda aquela comitiva do povo hebreu que estava rumando a terra prometida, eles estavam levando naquela mudança um monte de ossos, irmã Adelaide. E aquele monte de ossos não era de forma alguma, meus irmãos, nada a ver com um ritual macabro, não. Aqueles ossos que eles estavam levando eram os ossos de um homem chamado José. Aquele José do Egito, aquele que Deus usou a vida de José grandemente, aquele homem que se submeteu à vontade de Deus e que foi levado escravo, mas que Deus agiu de tal forma na vida dele que durante a sua vida ele chegou a ser o segundo homem mais importante de todo o reino egípcio. Deus o elevou ao cargo de governador do Egito, e só havia o faraó acima dele. E quando aquelas pessoas estavam carregando os ossos de José, elas estavam vendo, comprovando tudo aquilo que Deus tinha feito na vida de José e através da vida de José. Ao carregar aqueles ossos de José, meus irmãos, aquele povo estava tendo a certeza de que as promessas que Deus fez a José estavam se cumprindo naquele momento, porque Deus zela em cumprir as suas promessas. E o juramento que José tinha pedido para que o povo fizesse, para que carregasse os seus ossos à terra prometida, estavam se cumprindo agora. Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 50, verso 24. Carol, por favor. Volta um pouquinho aí os capítulos. Gênesis capítulo 50, verso 24. E veja qual foram as palavras que José falou pela fé. Gênesis 50, 24. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra em que prometeu, jurando
observe que as palavras de José, ele dizendo pela fé, como vai dizer lá em Hebreus capítulo 11, ele disse: olha, Deus vai visitar vocês, e Deus vai levá-los para a terra que Ele mesmo prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. E ao carregar em uma andorinha os ossos de José, eles estavam tendo a certeza de que aquela promessa que Deus fez estava se cumprindo, porque Deus nunca deixou uma promessa dele vazia. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. E a certeza que eles estavam tendo ao carregar os ossos de José é que mais essa promessa que Deus fez estava se cumprindo. E eles poderiam encher o seu coração de alegria, Dindo, porque tudo aquilo que Deus fez, Vitor, tudo aquilo que Deus prometera estava se cumprindo, para a honra e glória do nome do Senhor. Ele não apenas disse que ia tirar o seu povo do Egito, Ele não apenas disse que ia dar uma terra prometida, mas Ele agora está levando o seu povo rumo àquela terra que Ele mesmo prometera. E aí, quando nós chegamos no versículo 20, nós vamos ver que, de fato, tudo estava caminhando conforme o recomendado. Versículo 20 vai dizer que eles saíram da terra de Sucote. E Sucote ainda fazia parte, ainda pertencia ao território egípcio. E eles agora acamparam junto ao deserto de Etã. Mas aí, meus irmãos, eu disse a vocês que o primeiro grande benefício de andar com Deus é que é Deus quem decide o caminho. Mas há um segundo benefício de andar com Deus nesse texto. E o segundo benefício é que, se por um lado, Rosinaldo, é Deus quem decide o nosso caminho, por outro lado, Ele mesmo vai adiante do seu povo. Veja o que é que diz aí, Elisângela, versículos 21 e 22. Durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Quando Deus decidiu o caminho que você ia seguir, Ele mesmo disse: eu vou adiante de vocês. Ele não desampara o seu povo, meus irmãos. Este Deus bondoso e misericordioso, que decide o que nós devemos fazer, Ele não nos deixa jogados ao léu. Ele mesmo vai adiante do seu povo. Ele está andando à sua frente, tomando conta de você. Mas acontece, meus irmãos, que quando nós pensamos aqui na presença de Deus, nós observamos que Deus se faz presente adiante do seu povo, porque Ele é um Deus pactual. Certamente você há de se lembrar que este mesmo Deus que Moisés está falando foi o Deus que fez uma aliança com Adão e Eva. Foi o mesmo Deus que fez uma aliança com Noé. Foi o Deus, e aqui nesse texto especificamente, foi o Deus que fez uma aliança com Abraão, o Deus que fez uma aliança com Isaque, o Deus que fez uma aliança com Jacó. Foi esse mesmo Deus que fez uma aliança com Moisés. E quando nós observamos esse texto, meus irmãos, nós olhamos que o mesmo Deus que disse que ia libertar o seu povo, foi o Deus que disse que ia levá-los para que fizessem uma grande festa no deserto. Foi este mesmo Deus que disse: olha, eu vou levá-los ao deserto para que vocês ofereçam sacrifícios a mim. Foi esse mesmo Deus que disse: olha, eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Quando Moisés escreve aqui, olha, o Senhor ia adiante deles. A palavra, o nome que Moisés usa aqui é Iavé. E quando o povo ouviu essas palavras, imediatamente eles trouxeram isso à sua mente. O Deus que fez a aliança com os nossos antepassados está mantendo a sua aliança de pé. Não porque nós sejamos fiéis a Ele, mas porque Deus é fiel à sua própria palavra, e Ele nunca quebra a sua palavra. Ele disse que levaria o seu povo, e o que Ele está fazendo? Ele está indo adiante do seu povo.
Quando Deus decidiu o caminho que você ia trilhar, quando Deus decidiu o caminho que você ia tomar, Ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu estarei com você. Você pode até se esquecer de mim, mas eu estarei com você. Eu estarei indo à sua frente, livrando você de quedas. Eu estarei indo com você à sua frente, evitando que você tropece, evitando que você se arrependa dos caminhos que eu decidi para você e que você resolva voltar àquela sua vida de pecados. Esse Deus de alianças, Ele preza em cumprir a sua palavra. E ainda que nós não percebamos, meus irmãos, mas Ele está indo à nossa frente. Ainda que nós não estejamos vendo o nosso Deus, mas Ele vai cumprir a sua palavra. E Ele vai andar à sua frente. E Ele vai estar andando adiante de você. E isso, essa certeza e esta confiança, você pode guardar em seu coração. Este mesmo Deus de alianças, este mesmo Deus pactual, que disse que estaria presente com o seu povo por causa da fidelidade dele, Ele vai dizer agora que vai estar conosco o tempo todo. Observe, meus irmãos, que ainda no versículo 21 vai dizer que Deus ia adiante do seu povo, guiando-os com uma coluna de nuvem durante o dia e com uma coluna de fogo durante a noite. Deus estava com o seu povo o tempo todo, meus irmãos, de dia e de noite, guiando o seu povo. E esse verbo que Moisés usa aqui, o verbo guiar, é o mesmo verbo usado muitas vezes para aquela condução, aquele caminho seguro que o pastor conduz as suas ovelhas. Nós vimos quinta-feira passada, quando nós falamos sobre o Salmo 23, quando o salmista disse: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor e me conduz e me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É este mesmo pastor. E o salmista continua dizendo: olha, ainda que eu ande pelo vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Esse é o papel do pastor, de conduzir as suas ovelhas em segurança, de conduzir as suas ovelhas para verdes pastagens, para alimentos tranquilos, para águas tranquilas. E se necessário for, o pastor dá a sua própria vida pelas suas ovelhas. E o que Moisés está dizendo aqui, meus irmãos, é que Deus, que é o nosso supremo pastor, está dizendo: eu vou conduzir vocês de dia e de noite. E quando nós olhamos para os símbolos da presença de Deus aqui, durante o dia, a coluna de nuvem, e aquela coluna de nuvem, ela tinha o papel de guiar o seu povo pelos caminhos corretos, pelos caminhos seguros. Mas esta nuvem, meus irmãos, ela não tinha apenas o papel de guiar o povo de Deus por caminhos seguros. Esta mesma nuvem tinha outros recursos. Um segundo recurso que esta nuvem tinha, essa coluna de nuvem tinha, é que ela também servia para proteger o povo de Deus. Veja aí, Elisângela, capítulo 14, capítulo seguinte, versos 19 e 20. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Aquela mesma coluna de nuvem que servia para guiar o seu povo, em alguns momentos ela também servia para proteger o povo de Deus. Porque quando o exército egípcio estava vindo atrás do povo hebreu, diz a Bíblia que o anjo do Senhor
e entenda o anjo do Senhor como sendo uma figura de Cristo. O anjo do Senhor foi juntamente com aquela coluna de nuvem e ficou entre o povo do Egito e o povo de Deus, de tal forma que o povo egípcio não conseguia ver o povo hebreu. E assim eles conseguiram atravessar o Mar Vermelho. E Deus protegeu o seu povo. Mas Deus é tão bom, meus irmãos, que Ele não apenas guiava o seu povo com essa coluna de nuvem, Ele não apenas protegia dos inimigos o seu povo, mas Ele também protegia do calor. Porque pensem no calor que faz no deserto. E aquela coluna de nuvem ia protegendo o povo de Deus daquele calor castigante do deserto. Esse era o primeiro símbolo da presença de Deus. Mas também havia um segundo símbolo. E o segundo símbolo que o texto nos apresenta aqui é que tinha também uma coluna de fogo durante a noite. E vocês sabem, vocês que assistiram às aulas de setembro sabem, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando a Bíblia fala sobre fogo, nós estamos nos referindo ao juízo vindo da parte de Deus. E imediatamente nós nos lembramos do juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, quando Ele mandou fogo do céu para que destruísse aquelas cidades. Mas aqui não, meus irmãos, aqui é diferente. Esta coluna de fogo, diz aí a Bíblia, o versículo 21, que esta coluna de fogo servia para iluminar o caminho do povo, para que eles pudessem caminhar também durante a noite. Só que mais uma vez, pela graça de Deus, esta mesma coluna de fogo servia também para aquecer o povo de Deus. Porque, Mari, o deserto durante o dia, o sol é castigante, mas durante a noite é muito gelado. E aquela coluna de fogo à noite também servia para aquecer o povo de Deus. Deus estava presente, meus irmãos, o tempo todo junto ao seu povo. De dia, guiando, protegendo dos inimigos e protegendo do calor numa coluna de nuvem. E à noite, iluminando o caminho e esquentando do frio na coluna de fogo. Deus tem estado ao seu lado, meu irmão, minha irmã, o tempo todo. Talvez você não perceba em alguns momentos, quando você acha que as coisas estão caminhando muito difíceis. Mas tenha a tranquilidade de entender que Deus está com você o tempo todo. E finalmente, meus irmãos, se Deus estava o tempo todo com o seu povo, durante o dia e durante a noite, Deus também prometeu que estará por todos os tempos com o seu povo. Verso 22 vai dizer que aquela coluna de fogo e de nuvem não se afastou do seu povo durante todo o tempo. E meus irmãos, assim como Deus nunca se afastou do seu povo no passado, no presente, e também nunca se afastará do seu povo no futuro, tenha toda a certeza do mundo que por mais difícil que seja a caminhada que você esteja trilhando nesse momento, Deus estará com você pelos séculos dos séculos. Porque foi essa a promessa que Jesus fez para você e para mim. Ele disse que estaria conosco todos os dias, pela consumação dos séculos. Então, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Acontece, meus irmãos, que quando Deus disse que não se afastaria do seu povo por todos os tempos, quando aquele povo, o povo de Deus, olhou para trás e viu aquele grande exército do Egito sendo capitaneado ali pelo faraó, duas reações aconteceram naquele momento, Juan. A primeira reação, meus irmãos, que muitos de nós também tomamos, está no capítulo 14, versos de 10 a 12, Alessandra. Capítulo 14, versos 10 a 12. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olhavam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor.
Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que vocês nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhes tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo. Aí, até o 12. A primeira reação, meus irmãos, quando nós nos esquecemos que Deus prometeu que estará conosco por todos os tempos, é que quando surgirem as dificuldades, nós faremos como este povo fez. E seremos os primeiros a reclamar como esse povo reclamou. E seremos os primeiros a murmurar como esse povo murmurou. Que seremos aqueles que vamos achar defeito em tudo aquilo que estamos sendo abençoados por Deus. Seremos aqueles chatos, reclamões, que acham defeito em tudo. Mas há também uma segunda reação, que pode e principalmente, e que deve ser tomada pelo povo de Deus. Veja o que diz aí o versículo 13 agora. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. E o 14. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Em outras versões, meus irmãos, Moisés vai dizer: olha, é Deus quem lutará por vocês. Nunca mais vocês verão o povo egípcio. E olha, depois que Deus fizer tudo isso, é para que vocês fiquem calados. Porque se a primeira reação é de reclamação, se a primeira reação foi uma reação negativa, essa segunda reação, que foi a reação de Moisés, foi uma reação para lá de positiva. E é assim, meus irmãos, que nós devemos nos comportar. Quando surgirem as dificuldades, e elas vão surgir. Quando surgirem os problemas, e eles surgirão, você tem duas reações para tomar. A primeira foi como o povo, de reclamar, de murmurar, de praguejar, para se lamentar da vida. Mas há uma segunda reação que você pode e deve ter, que é de confiar em Deus, que é de confiar na providência de Deus, que é de confiar no amor de Deus e em tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Não deixe de colocar em situações difíceis, meus irmãos, e nós vamos estar, porque a presença de Deus não é garantia que nós não tenhamos problemas. Todos nós temos e teremos, mas precisamos ter a reação que Moisés teve, de confiarmos que Deus está no controle de todas as coisas e que tudo aquilo que Deus prometeu para a sua e para a minha vida, Ele vai cumprir. Por quê? Porque se foi Ele que decidiu o caminho que você deve tomar, Ele mesmo está dizendo que vai adiante de você e Ele vai resolver os problemas. Eu quero finalizar essa mensagem, meus irmãos, com algumas aplicações para nossas vidas. Quando você se submete à vontade de Deus e que você permite que Deus escolha o caminho que você deve trilhar, esse caminho pode até ser longo, mas confie em Deus, porque se fosse melhor andar por um caminho curto, Deus teria conduzido você. Mas Ele sabe que se Ele colocasse você num caminho curto, muito rápido, você poderia se desviar dos caminhos dele. Você poderia querer tomar um caminho alternativo e se afastar de Deus. E com isso Ele está livrando você de recaídas. Com isso Ele está poupando você de uma iminente queda, de que você volte a praticar tudo aquilo que Deus abomina. Quando Deus escolhe o seu caminho, Ele está preparando você e o seu coração para que você aprenda a depender totalmente de Deus e nunca da sua força e nunca dos seus méritos. A segunda aplicação que nós temos que ter em nossas vidas é que muitas coisas vão acontecendo, meus irmãos, porque alguns sinais, assim como aqueles ossos de José que estavam sendo levados,
E algumas coisas vão acontecendo em nossas vidas para que a gente nunca esqueça que Deus fez promessas para você e para mim. E quando nós observamos essas características, e quando nós observamos esses sinais que Deus coloca em nossas vidas, é para que a gente não esqueça que Deus zela em cumprir as promessas que Ele mesmo faz. E que nenhuma promessa de Deus volta vazia, assim como a sua palavra. Uma terceira aplicação para nossas vidas nessa noite de hoje, meus irmãos, é que precisamos ter a certeza de que Deus, se Ele escolheu o nosso caminho, Ele vai à nossa frente, Ele vai adiante de nós. A presença dEle é o sinal da aliança que Ele fez com o seu povo. E nós somos o povo de Deus. Portanto, nós fazemos parte do povo da aliança. Aliás, nós fazemos parte da nova aliança em Jesus Cristo, nosso Senhor. E mais, esse caminho que nós trilhamos tem que ser o caminho de Cristo. Porque disse o nosso Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o caminho que você e eu devemos trilhar é o caminho de Cristo. Porque somente Ele é capaz de nos conduzir ao Pai. E Cristo mesmo disse que estará conosco o tempo todo. Durante o dia, durante a noite, nos livrando, nos protegendo, nos sustentando. Muitas vezes perdoando os nossos pecados, porque nós ainda somos pecadores. E somos totalmente carentes da graça de Deus. Mas este mesmo Jesus que disse que estará conosco o tempo todo, também prometeu que estará por todos os tempos. Ele disse que estará conosco todos os dias, pelos séculos dos séculos. E se essa certeza não alegrar o seu coração, eu não sei mais o que pode alegrar. Há caminhos que você resolve trilhar, Mateus, mas às vezes não é o caminho que Deus quer que nós trilhemos. Às vezes nós fazemos planos, nós queremos tomar tal caminho, tal percurso, mas na hora Deus disse: não é por aqui não, meu filho, não é por aqui, é por aqui. E Deus vai levar você para lá, porque há um propósito nisso. Se você submeteu os seus caminhos ao Senhor, e se Deus mudou o caminho da sua vida, é porque tem alguma coisa que Ele quer que você faça, não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Aleluia. Por isso, meus irmãos, deixe que Deus decida os seus caminhos, e você vai ver que Ele sempre estará diante de você. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé. E vai entregar os elementos da ceia. Eu queria que você pensasse em quais caminhos você tem andado